Fernando, você escreveu um livro em que a principal tese do seu livro é afirmar que o movimento negro brasileiro contemporâneo é todo ele marxista. Aí você tenta fazer uma reconstrução histórica do movimento negro, e é uma reconstrução histórica que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Inclusive, você coloca o Teatro Experimental do Negro, Abdias do Nascimento, a Frente Negra Trabalhista, como se fosse próximas do marxismo. Aparentemente, você não sabe a diferença entre marxismo e trabalhismo. E não registra a presença de várias organizações importantes da Bahia, fica muito presa, inclusive, a organizações de São Paulo, não analisa a diversidade da imprensa negra, não fala, inclusive, da explosão de movimentos negros no pós-Segunda Guerra Mundial, etc. Mas aí, eu quero fazer 3 perguntas conexas, e eu peço que vocês prestem muita atenção, né, que ele fugiu, não respondeu a pergunta sobre violência policial e como o marcador racial no Brasil é determinante para ter acesso a direitos ou para ter a negação desses direitos, inclusive a negação do direito à vida. São 3 perguntas conexas. Vamos lá. No seu livro, você cita o Alberto Guerreiro Ramos e o papel dele no Teatro Experimental do Negro, né? Na criação do grupo de estudos do TEM. Como é que se localiza o Alberto Guerreiro Ramos no movimento negro brasileiro da perspectiva intelectual? Isso por um lado. Por outro lado, como é que a gente prova que o movimento negro brasileiro contemporâneo é, em sua maioria, marxista? E terceiro e mais importante, você passa o livro inteiro dizendo que a noção de representatividade é uma noção marxista. O marxismo criou a teoria da representatividade. Eu gostaria que você me dissesse que autor marxista criou a tese da representatividade, como ela aparece no debate contemporâneo. O Jones, ele gosta de trazer as subdivisões dentro do mundo da esquerda, dentro da cosmovisão da esquerda, para tentar diferenciar estas coisas do marxismo. Só que o marxismo, ele tem um ponto fundamental, e é a isso que eu me refiro no meu livro. A visão de história e a historiografia marxista parte desse pressuposto é de que a história humana como um todo é tratada a partir do materialismo. Isso é, tudo tem a ver com a economia, com o dinheiro, com o social. E isso está, ao longo de toda a história da humanidade, ligado a uma constante tensão. Você tem diferentes nuances. Há aqueles que entendem que as dificuldades do meio capitalista acabam diluindo as dificuldades raciais, por exemplo. Há aqueles que entendem o oposto, que as dificuldades impostas pelo sistema capitalista o acabam aprofundando. Boa parte dos autores marxistas, enfim, vão seguir por essa tese. Mas a tensão entre o oprimido e o opressor é a linha condutora, é o fio condutor desta ideia. E daí é que vem o conceito de representatividade. A representatividade parte do princípio de que as pessoas negras, portanto aquelas que são oprimidas, lembre sempre, opressor e oprimido, aquelas que são oprimidas não estão representadas no âmbito do poder. E elas não estão representadas no âmbito do poder porque aqueles que dominam e, portanto, são os opressores, neste caso, no contexto racial, seriam os brancos, impedem elas de ocuparem este espaço. Portanto, a partir do momento que eu tenho pessoas nessas elites, nesses locais de destaque, que são pessoas negras, elas estão representando uma luta ou uma vitória do oprimido em relação ao opressor. Boa parte dos autores, na verdade, todo o movimento negro brasileiro atual, parte deste princípio. E este princípio é basicamente uma política do ressentimento, porque a ideia do que, se você é negro e não venceu na vida, é porque existe um vilão, que é um opressor, que não quer que você vença. Este vilão é uma elite branca, hétero, cristã, que precisa efetivamente ser combatida, e precisa ser combatida das mais diversas formas possíveis. Existem aqueles que acreditam que dá para se combater somente por vias econômicas. Por exemplo, eu posso defender um afroempreendedorismo para que negros desenvolvam o seu próprio negócio e dessa forma consigam competir no mercado de trabalho, consigam competir no sistema capitalista. Mas eu posso ir para um outro extremo, citado até mesmo pelo Jones, no caso dos Black Panthers nos Estados Unidos, que chegaram a se armar e a defender uma supremacia
negra. Porque eles consideravam o seguinte: a maior parte da história dos Estados Unidos foi composta por uma supremacia branca. Os brancos nos dominaram, os brancos nos oprimiram, e agora é a nossa vez de vingar. E vamos vingar com base na arma, vamos matar. Coisa que boa parte dos comunistas, inclusive o Jones, já defendeu publicamente diversas vezes. Portanto, quando eu me refiro à representatividade como um resultado da cosmovisão marxista de diversos historiadores, de diversos ativistas, é a isso que eu me refiro, ao oprimido e ao opressor. E aí, é interessante dizer o seguinte: quando nós olhamos para a história do Brasil, nós percebemos que a pauta da esquerda e a pauta desses marxistas sempre nos afastou do real problema e, portanto, da real solução. O problema do negro e o problema do pobre no Brasil sempre foi a falta de educação pública de qualidade. Quando eles dizem o problema é a sua cor, o problema é a sua aparência, eles não te querem lá porque você é negro, porque você se parece assim, assado, e eles não te aceitam desse jeito. Você ignora completamente o problema fundamental, que é a educação no Brasil, a falta de uma educação básica de qualidade, e ignora uma outra realidade também, de que os pobres, sejam eles brancos, pardos ou negros, não conseguem alcançar o sucesso no Brasil. E não conseguem alcançar porque não há mobilidade social. E não há mobilidade social desde essa realidade que Florestan Fernandes está descrevendo aqui na integração do negro na sociedade de classes. Gente, o Kendrick Lamar, na disputa com o Drake, né, ele na diz Euphoria, ele falou do Drake que ele tem ghostwrite, né, o Drake não sabe o que é que ele escreve nas músicas dele. Aparentemente, a diz do Kendrick Lamar também serve para o Fernando Holliday. Eu fiz a pergunta sobre Guerreiro Ramos porque no livro que ele escreveu, fica muito claro que ele não sabe a diferença entre trabalhismo e marxismo. Ele acha que o Guerreiro Ramos era marxista, ele acha que todo mundo de esquerda é igual. E vocês percebem que ele não respondeu sobre o Guerreiro Ramos. Ele fugiu da pergunta sobre o Guerreiro Ramos, que ele não faz ideia da diferença entre marxismo e trabalhismo. Do mesmo jeito que ele não sabe o que é marxismo, ele foi tentar explicar o que é materialismo, ele falou, materialismo é olhar pro dinheiro, é olhar pra economia. É uma das coisas mais toscas que eu já vi na minha vida sobre o que é materialismo. Reparem também que ele não conseguiu citar nenhum pensador, autora marxista. Ele pegou o celular agora pra ler sobre Guerreiro Ramos, vai, abre o Wikipédia. E aí, repare, ele não conseguiu citar nada sobre representatividade por um motivo bem simples. Isso não é um conceito marxista. Você pega o Partido Político dos Panteras Negras, por exemplo, eles eram críticos da ideia de representatividade. Isso está no meu livro, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. Você pega o Malcolm X, ele era um crítico da ideia de representatividade, como está hoje um debate contemporâneo. Recentemente eu soltei um vídeo no meu canal, Malcolm X, crítico da representatividade. Você pega no Brasil pensadores e pensadoras críticos, como por exemplo Clóvis Moura, o pensador marxista mais importante da história brasileira sobre questão racial. Não defendia a representatividade como aparece no debate contemporâneo. Você pega Lélia Gonzalez, por exemplo, liderança importantíssima do MNU, leia de cabo a rabo o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano e procure a ideia de representatividade como aparece no debate contemporâneo. O próprio MNU, inclusive, o debate que o MNU fazia quando nasceu não tinha nada a ver com o debate contemporâneo de representatividade. Você não consegue citar porque você é delírio da sua cabeça. Tu coloca na cabeça representatividade, coisa do marxismo, então eu tenho que combater o marxismo. Mas quem é o marxista que defende isso? Você vai responder na próxima, viu? Que eu vou continuar nessa. Holliday, sua terceira pergunta. Vamos lá. O Guerreiro Ramos, por mais que ele seja trabalhista, marxista, o ponto é, a questão aqui fundamental, é que todas estas visões associadas à esquerda, ao socialismo, ao trabalhismo, ao marxismo, partem de um único pressuposto. Ou não partem do pressuposto que existe o opressor e o oprimido. É claro que partem. Este é o grande fio da meada de todos esses autores, de que o oprimido está sendo oprimido por um sistema que não o deixa evoluir. Esse é o princípio fundamental. Agora, o que você não me respondeu ainda na pergunta anterior é se você concorda ou não com as críticas de Carlos Rosenbaum ao Florestan Fernandes. Porque isso aqui é fundamental para a gente discutir a questão da mobilidade social. Gente, ele falou no início do debate, ele teve realmente a audácia de dizer que não fazia a menor diferença se os negros tinham ou não tinham capacitação profissional para serem inclusos na sociedade brasileira, especialmente na sociedade paulistana no início do século XX. Me diz aí, você que está do outro lado da tela, se você tem uma empresa, se você é dono de um conglomerado ou de uma padaria, você vai fazer uma entrevista com a pessoa. Se a pessoa não sabe o básico de uma relação comercial, como é que você vai contratar ela para sua empresa? Se a pessoa não sabe se algo é barato ou caro, se ela não sabe atribuir valor àquilo, como é que ela vai trabalhar em um sistema capitalista? E pior ainda, ela não sabe porque ela era
propriedade de alguém. Ela não sabia nem qual era o próprio valor dela. Florestan Fernandes, inclusive, nesse livro, vai dizer o seguinte, que muitos ex-escravizados consideravam que aceitar empregos degradantes era uma forma de retroceder para a escravidão. É tipo assim, eu não vou vender peixe, eu não vou vender jornal, porque isso remete ao tempo em que eu estava na lavoura, isso remete ao tempo em que eu pertencia a um dono de engenho. Isso é degradante, isso não corresponde à minha conquista de liberdade que foi tão suada. Olha a crueldade disso. Essas pessoas não foram ensinadas a lidar com isso. E este é o problema do Brasil até hoje. A questão da educação, a questão da qualificação profissional, porque a partir do momento que eu tenho condições de evoluir enquanto ser humano num sistema capitalista, é evidente que eu vou acabar melhorando as minhas condições de vida. Então eu vou repetir a pergunta. Você concorda com as críticas de Carlos Rasenbaum ao Florestan Fernandes? Se sim, por quê? E como que a realidade atual do Brasil comprova que Rasenbaum estava certo e não Florestan Fernandes nessa publicação de 65? Gente, eu tô com dificuldade de entender. O Fernando, ele tá tentando puxar o debate pra obra do Florestan Fernandes, que ele não conhece, não leu nada, isso já foi ponto superado. E aí, eu tô com dificuldade de entender porque ele tá com medo de debater o suposto livro que ele escreveu. Porque assim, eu fui obrigado a ler, é horrível, pessimamente mal escrito, quem tiver jogue fora, porque repare, a tese do livro que ele defende é: o movimento negro contemporâneo é marxista. Aí eu pergunto a ele como é que se prova, que se demonstra isso, e ele não responde. Aí ele passa o livro todo que ele escreveu, dizendo que a prova que o movimento... Ei, Robertinho, nem olha, viu? Vai prejudicar a sua visão. Aí ele passa o tempo inteiro no livro dizendo assim, que a prova que o movimento negro é marxista é a noção de representatividade. Aí eu pergunto a ele, tema do livro dele, que autor marxista defende a noção de representatividade, corre no debate contemporâneo, e ele não consegue responder. Então, veja, é isso mesmo, tu escreveu um livro em que a tese central é que existe uma senzala ideológica, porque todo negro tem que ser obrigatoriamente marxista, porque o marxismo domina o movimento negro contemporâneo. A prova disso é a força do debate sobre representatividade, que seria um debate marxista. Aí eu te pergunto, que marxista defende a noção de representatividade? Que marxista defende que a gente tem que ter mais negros e negras no STF, mais negros e negras na Rede Globo, mais negros e negras nas empresas, que isso vai ajudar a combater o sistema racista? Que autores marxistas defendem isso? Faz o seguinte, me cita só quatro, do mundo, pode ser de qualquer país, fique à vontade. Só 4 autores marxistas que defenderam isso em algum momento da sua vida, sabe? 4 autores marxistas. Vamos lá, porque essa é a tese central do seu livro. E aí, veja, tu não consegue falar da tese central do teu livro, isso por um lado. Por outro lado, e aí, agora, ignorando um pouco ele, falando com vocês. Gente, entender que a sociedade é dividida em classes, que existem oprimidos e opressores, isso não é característica de marxismo. Isso não é característica de pensamento de esquerda. Se você pega o livro O Príncipe de Maquiavel, que foi escrito há 500 anos atrás, tá Maquiavel falando que a sociedade tem os poderosos e os de baixo, o povo. Não existia marxismo, sabe? É um livro do começo da Era Moderna. Se você pega a obra da Divisão Social do Trabalho, do Émile Durkheim, né, um dos pais da sociologia, que era inclusive um pensador conservador. O Émile Durkheim fala que existem classes sociais, que existem luta de classes. A propósito, quem criou a categoria de luta de classes não foi Marx e Engels. Quem criou a criação da categoria de luta de classes é uma criação dos economistas, políticos e filósofos burgueses no século XVIII. Né? Você abre lá o Adam Smith, A Riqueza das Nações, Fernando, recomendo você ler, tá lá o Adam Smith falando em classes sociais, tá lá ele falando de antagonismo, de interesse entre patrão e empregado. Você pega o David Ricardo, economista político clássico, também tá ele falando lá da disputa pela riqueza entre trabalho, capital e renda da terra. Falar que existem classes sociais, falar que existe luta de classes, falar que existe exploração, falar que existe oprimidos e opressores, isso não é algo particular do pensamento de esquerda. E é curioso, porque no seu livro, inclusive, você cita figuras católicas, movimento negro, e aparentemente tu nunca parou pra ler as pessoas que tu cita no livro. Eu pego uma encíclica bíblica como a Rerum Novarum, por exemplo, a doutrina social da Igreja Católica é o quê? Marxista? Porque falava em pobres e ricos? Porque falava em oprimidos e opressores? Porque falava em igualdade? Tipo assim, é surreal. Assim, de verdade, Fernando, eu tô ficando assustado.
Eu prometo que no próximo bloco eu vou sair, inclusive, do assunto do seu livro. Eu ia até fazer uma pergunta sobre Clóvis Moura, porque você cita Clóvis Moura no seu livro sem ler. Você cita Clóvis Moura no seu livro, não tá nem lá na bibliografia. Claramente você não leu e não conhece. Mas eu prometo pra você que na próxima questão eu vou sair do seu livro que você não leu. Você não leu o seu livro. O que, inclusive, talvez tenha sido até uma coisa boa, né? Jones, você não respondeu. Você sabe qual é a crítica do Rasenbalg ao Florestan? Você sabe? Ele não sabe, gente. E é por isso que ele não respondeu. E sabe por que eu tô aqui tentando perguntar isso? Porque está no meu livro, que ele disse que leu. Sabe por que eu tô falando do Florestan Fernandes? Porque o Florestan Fernandes está na bibliografia do livro. Que você disse que você não leu. Você pegou meia dúzia de páginas. Porque se você tivesse lido, você saberia onde eu tô tentando chegar. O meu ponto é, Florestan Fernandes diz, o capitalismo leva à diluição do racismo, porque os negros passam a ter maior mobilidade social, conseguem ter capacitação profissional. Rasenbalg, que também é um autor marxista, e aí vai pra conta, Rasenbalg, Bourdieu, Paulo Freire, quanto vocês quiserem aí, bota todos, Antônio Gramsci, todos eles vão nesta tese de que o negro no capitalismo passa a ser mais excluído. Só que o ponto é, os dados e a história mostram o contrário. Se ele tivesse lido Rasenbalg, se ele tivesse lido o meu livro, ele entenderia. Por exemplo, nos Estados Unidos, vamos dar aqui uma aula, porque comunista, infelizmente, só fica no DCE fumando maconha, não assiste aula, esta aula você tem que assistir. O ponto é, nos Estados Unidos, na década de 1940, nós tínhamos 80% dos negros abaixo da linha da pobreza. Em 1960, isso caiu para 43%. E por quê? Porque os negros migraram do sul, que era, comparado ao norte, extremamente anticapitalista, conseguiram ter maior mobilidade social lá, construíram a sua vida nesse regime capitalista e melhoraram de vida. A mesma coisa vem acontecendo lentamente no Brasil, porque o nosso sistema capitalista é falho. Mas o meu ponto é, isto está no meu livro, e se você tivesse lido, saberia.